muito boa. Eu costumo dizer que você tem dois elementos importantes que são, inclusive, surpreendentes. Por exemplo, o Espiritismo construiu a sua ética, a sua moral, apoiada em leis naturais. Então, diferentemente das diversas religiões tradicionais que construíram sua ética apoiada em livro sagrado. A Bíblia, nas religiões basicamente ocidentais, foi um livro sagrado, seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento. O Espiritismo não construiu sua ética apoiada em nenhum livro sagrado. Ela não foi a Bíblia para construir a ética. A ética espírita ela foi construída segundo leis naturais que regulam a vida dos espíritos, encarnados e desencarnados. E a partir dessas leis naturais se chegou à moral espírita. Agora, olha que coisa interessante. Quando se chegou à moral espírita, se percebeu algo que só o Espiritismo é capaz de explicar por quê. Se percebeu que essa moral nada mais era do que a moral que estava expressa no Novo Testamento, que refletia o pensamento de Jesus. Olha, a coincidência. O Espiritismo buscou uma moral apoiada em leis naturais, chegou na moral de Jesus. Bom, você fala, mas coincidência? Mas tinha que ser. Só o Espiritismo explica. Por quê? Sendo Jesus um espírito puro ou perfeito, e o Espiritismo coloca assim, o seu pensamento reflete a lei natural, a lei de Deus. Então, se o Espiritismo busca uma moral com fundamento na lei natural, na lei de Deus, a moral tinha que ser a mesma moral de um espírito puro, que tem o mesmo caminho. Então, o Espiritismo foi capaz de explicar por que uma ética, uma moral apoiada em lei natural iria coincidir com a moral proposta por Jesus e que se encontra escrita os seus princípios, pelo menos, fundamentais no Novo Testamento, nos evangelistas lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, veja a primeira coincidência, que não é uma coincidência, é o resultado da própria ciência espírita. O pensamento de um espírito puro tem que refletir a lei de Deus. Se a moral é a lei de Deus, ambos têm que coincidir, como coincidiram. Então, o Espiritismo foi capaz de coincidir. Então, o Espiritismo é cristão não porque partiu do Novo Testamento, como várias doutrinas partiram. Ele é cristão porque ele chegou a Jesus. Olha que coisa interessante. Ele chegou no pensamento de Jesus e não partiu dele. Estou falando, não partiu dele dos textos. Uhum. Claro que chegou no pensamento. E é claro que depois o Espiritismo vai explicar que não podia ser diferente, porque Jesus era o próprio Espírito de verdade que estava coordenando todo o trabalho de construção do Espiritismo. Mas o mais importante do ponto de vista filosófico é essa coincidência, partindo por pontos diferentes. O Espiritismo partiu das leis naturais, chegou ao pensamento de um espírito puro, como Jesus era o espírito puro, a coincidência de pensamento. Mas o que Kardec fez além disso? Além de mostrar que ele vai dizer a moral espírita coincide com a moral de Jesus, porque por uma razão muito simples, não há outra melhor, porque é a lei de Deus. Não tem nada melhor que a lei de Deus. Né? Mas o que Kardec nos mostra mais ainda é uma forma diferente de ler o Novo Testamento. E mesmo o Velho Testamento, que você citou na sua pergunta, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começo as minhas videoaulas sobre o Evangelho explicando o título, porque Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e não o contrário, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Porque se eu pego os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem muitas passagens que, se interpretadas como fizeram vários teólogos, são contraditórias com a verdade espírita. Por exemplo, Jesus sendo tentado, um espírito puro não pode sofrer tentação. Que história é essa do Jesus ser levado ao pináculo do templo, sendo conduzido por espíritos malignos? Isso não faz sentido, ele é um espírito puro. Então, essa passagem, só o Espiritismo vai dizer que ela tem que ser lida como uma parábola acerca da tentação dos homens e não como um fato ocorrido com Cristo. Ora, quem propôs essa leitura do Evangelho? Foi o Espiritismo. Então, é o Evangelho lido segundo o Espiritismo e não o Espiritismo lido segundo o Evangelho. Porque se eu for ler o Espiritismo segundo o Evangelho, Jesus não seria puro. Mesma passagem, a figueira que secou,
Que história é essa de Jesus se dirige a uma figueira que não está dando figo porque ele teve fome, e não era a época de dar figo, e aqueles que acompanhavam falam que no dia seguinte, depois que Jesus amaldiçoou a figueira estava morta. Mas espera aí, um espírito puro amaldiçoar uma figueira que não estava dando figo porque não era a época de dar figo, isso é um contrassenso. Ela estava cumprindo a lei de Deus. Se não era a época de dar figo, ela estava cumprindo a lei natural. Ela não podia ser punida por cumprir a lei natural. Mas aí quem vai mandar ler essa passagem como uma parábola que não tem nada a ver nem com figo, nem com figueira? O Espiritismo. Kardec faz uma belíssima interpretação dessa passagem que não é descrita como parábola. Veja, se você pega o texto, ela é descrita pelos evangelistas como fato ocorrido, não como parábola. Quem mandou ler como parábola? E quem vai dar uma interpretação que nada tem a ver com figo ou figueira? O Espiritismo. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec mostrou como o Espiritismo nos permite extrair do Evangelho todas as preciosidades do pensamento de Jesus, tirando aqueles entornos que foram colocados pelo homem, pelo tempo, e que muitas vezes nos impediram de ver o que estava por trás, o que estava na essência. Quem é que retira as verdades, todas elas, dos evangelistas? O Espiritismo, que mostra como as verdades estavam ali, às vezes escondidas numa linguagem figurada, que as pessoas interpretavam de outra maneira, dizendo fraqueza de Jesus, que Jesus tinha paixão, coisa que o Espiritismo não admite, porque espírito puro não tem fraqueza. Então, veja, Kardec nos mostrou duas coisas. Primeiro, o pensamento tinha que coincidir, porque é a verdade da lei natural, Jesus é a expressão da verdade da lei natural, tinha que coincidir com qualquer moral que viesse da lei natural, e coincidiu. E segundo, a importância de se ler, como você observou, o Evangelho segundo o Espiritismo e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Muito importante que a gente vá aos textos do Evangelho, mas cuidado, vamos ler segundo o Espiritismo, senão a gente vai achar contradições no pensamento dos evangelistas, que só podem ser resolvidas essas contradições à luz da visão espírita, ok?